Tá aqui, calma aí. A gente vai falar um pouquinho agora dentro de campo, né? Campo e bola. Deixa eu fazer o convite aqui. Cadê? Jeff, é melhor você pede para participar aí. Deixa eu ver. Agora, acho que foi. Vamos ver, mandei o convite para ele. E agora a gente vai falar. Vou virar a chave aqui, esperar ele entrar. Esperar ele entrar. Importante a participação para a gente falar um pouquinho da formação. A gente vai falar um pouquinho de divisões de base, né? Formação, aquilo que a gente pensa. Cadê o Jeff? Cadê você, Jeff? Te mandando aí o convite. Ah! Ué, cadê o homem? Chegou de repente? Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Aí, tá me ouvindo bem? Som não ficou legal. Som, Jeff. Tá me ouvindo bem agora? Não, tô te ouvindo não. Vou sair Você me aqui. ouve bem? Tô te ouvindo bem. Galera, estão ouvindo o Jeff também? Manda uma mãozinha aí. Acho que tua mãe entrou, galera da família entrou. Manda uma mãozinha aí para ver se o som. Fala alguma coisa aí, Jeff. Eu não tô te ouvindo. Não, não. Nada? Tá um eco. Tá muito no fundo. E agora? Estão ouvindo o Jeff também? E agora? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Calma aí. E vocês me ouvem bem? Todo mundo tá me ouvindo? Ó, teu pai também não tá ouvindo, não. Não tá me ouvindo nada? Zero? Ainda bem. Não, Jeff, parece um eco. Parece um eco. Sai e volta aí, por favor. Sai e volta. Sai e volta. Filho, pega um pouquinho d'água lá pra mim. Ah, então tá certo. Achei que fosse só meu. Achei que fosse problema aqui. Vamos ver se o Jeff. Vamos ver se ele volta aqui. Vamos ver se ele volta. Pô, mas acho que tá legal, né, gente? Bate-papo legal e agora vai ficar mais ainda. Meu som tá legal? Obrigado, mestre. Senhor é fera. Marcos, o brabo das fotos, o brabo. Obrigado, Romero. O brabo das fotos, o brabo. Jeffter tá baixo, tá? Não, eu tô vendo ele aqui, tô esperando ele entrar aqui de novo. Eu não sei se ele saiu. Se ele não saiu, se você saiu, Jeff, se já voltou, me dá um alô aqui. Também, Marcão, saudade. Mas acho que vamos ter surpresa daqui a pouco aí. Acho que a gente vai se esbarrar aí um pouquinho mais. Vamos ter surpresa aí. Ah, agora sim, peraí. Obrigado. Tá, eu já. Vamos ver. E aí, irmão? Fala. Pô, tava te ouvindo bem aquela hora. Cadê o fone? Aquele fone bonito. Não, o fone tava me ouvindo no fone? Cara, o fone não tá ligado? Fala aí agora. Pera aí, vou Fala. ligar o Bluetooth aqui, pera aí. Cara, parece que tem um eco, irmão. Tá ouvindo? Ah, agora foi. Agora foi. Aí chegou. Chegou. Ah, Ney Barreto, fala, meu amigo. Grande, irmão. Jeff Teperci. Peraí. Porra, muito. Eu vou ter que chamar teu pai, cara. Teu pai vai ter que chamar tua atenção aí, Jeff. Teu pai vai ter que. Não é possível. Teu pai vai ter que chamar tua atenção aí. Ah, tu some assim? Como é que é isso? Mestre, mestre, não dá não, mestre. Dá uma dura nesse rapaz aí. Rodrigo, bem-vindo, boa noite. Meu parceiro Custódio, boa noite. Vamos lá? Entrou? Evandro, melhorou, Evandro? Tá me ouvindo aí, Evandro? Estou te ouvindo bem. Ó, o Custódio está dizendo que é você sendo você. Eu vou Ô, desativar. Eu Gabriel, vou chega desativar. aqui, Gabriel, rapidinho.
Vem aqui E aí, rápido. Só uma coisa que o Marcos pediu, Marcos, o mago das fotos. Olha o Gabriel aqui, Marcão. Olha o Biel jogador, aqui. jogador caro. Jogador, cara. Mariana Hort estudou comigo. Mari, sensacional. Tem um restaurante muito legal lá em Petrópolis. Irmão, vamos tocar? Vamos acertar o cabelo. Então, cara, ó, o Romeu perguntou se tu foi acertar o cabelo. Irmão, vamos tocar. Vamos tocar que a resenha é boa, cara. A Biel tá grande, 17, né, Marquinhos? Então tá grande. Vamos lá. Jeff, a gente estava batendo um papo essa semana. E a gente já tinha pensado em fazer essa live, né? A gente tinha comentado, e essa semana a gente foi falando, batendo um papo sobre várias coisas, sobre vários temas do futebol e chegamos na formação. É importante, primeiro, para quem não te conhece, acho que a maioria que está aqui te conhece, mas né, falar rapidamente, bem rápido, para a gente ir no tema que é o que a galera quer ouvir, né? Um pouquinho da tua história, quem é o Jefter. Travou aí, irmão, um pouquinho, tá travando um pouquinho, mas vamos ver como é que vai ficar. Quem é o Jefter e onde o Jefter tá, né? Fala um pouquinho de você, para a gente poder seguir isso aí. Boa noite, pessoal aí. Tá me ouvindo bem, né? Tranquilo? Tô tranquilo. Tá Então, travando. Travou. Tá travando um pouco, irmão. conseguiu me ouvir aí? Vai agora. Estou aqui nesse bate-papo, né? Tenho uma história curta no futebol. Comecei na preparação física, fui auxiliar por 3 vezes e hoje sou treinador de 20 na categoria sub-13. E vamos... Conexão deu ruim de novo, irmão. Conexão tá dando ruim de novo. Não é o áudio, a conexão tá travando. E aí? Melhorou. Vai embora. Melhorou? Vai embora. Show. E aí a gente trocando a ideia naquele dia, né? Varou Não, mas umas 2 horas de volta bate-papo. um pouquinho que eu acho que a galera não, eu pelo menos não vi. Você começou na preparação física. Isso, comecei como estagiário, joguei na base, não joguei profissionalmente. E aí comecei como estagiário na preparação física, já com o objetivo de migrar para treinador, e fazia o papel de auxiliar e preparador físico. E desde 2014, passando pelas categorias sub-15, 17 e 20, né, e auxiliando no profissional, hoje eu sou treinador e atualmente estou no clube, no futebol, Resende Futebol Clube, aqui na Pelé Academia. Tá? Então a gente vai bater esse bate-papo aqui, ninguém vai ensinar nada a ninguém, a gente vai trocar algumas ideias e interagir com a galera que está aí com a gente. Tá? Perfeito. Jeff, primeiro falar você sabe disso, e muita gente sabe, acho que teu pai sabe, do orgulho que eu tenho. Raul Miller, foi um volante que jogou comigo. Raul, abraço. Se for vendo a galera, pode ir falando, tá? Galera conhecida, quiser dar uma alô, tá tudo certo. Primeiro tu sabe do orgulho que eu tenho de ter tido você como auxiliar. Primeiro, já do respeito que eu tenho de ter você como amigo. Um moleque que eu gosto, sabe que eu gosto de você de graça, do respeito que eu tenho pelo profissional. Importante dizer, eu quero deixar público isso, o quanto, que eu já falei para você isso e deixar público, o quanto a tua geração, ou os caras que estavam aí antes de mim, porque eu fiquei um gap muito tempo sem trabalhar com futebol, aí de repente você, Hermes, Neto, Hermes que está na América hoje, Neto que foi treinador do Volta Redonda, a gente pegou um ano em 2018 de uma Série A de Carioca que tinha você, Neto, Mauricinho, que está no Vasco, Hermes, Maurício Souza, né? Está no Vasco, Hermes, Eduardo Barroca, Léo Percovitch, Marcos Valadares, que hoje está no Ceará, né? Entre outros.
Para não esquecer ninguém, professor Sandro entrando, Sandro Sargentinho abraçando. Então, assim, você não sabe o quanto, quer dizer, você sabe porque eu já te falei, mas eu quero externar isso, o quanto ter que acompanhar vocês, ter que jogar contra vocês me fez estudar, cara. Se hoje eu sou um treinador melhor, obviamente que de 2018 para hoje eu melhorei em alguma coisa, mas graças a vocês, aos confrontos com vocês, a troca de ideia com vocês, porque a gente sempre foi adversário, mas nunca inimigo. Então, eu queria externar isso. Você já sabe disso, que eu já falei para ti, e eu queria externar isso, porque eu acho importante. Eu acho que a gratidão você tem que ter e tem que externar. Não adianta eu só falar para você, não. Tá? Então, falando tudo isso, o nosso papo começou, né, a gente falando sobre visões de formação de base, né? E passou naquela questão de periodização técnica e tudo mais, e de tática para a molecada, e você me falou uma coisa muito interessante, que aí no Resende, né, vocês têm uma visão um pouco diferente, e acabou sendo a visão que eu gosto, e daí surgiu a ideia. Dá o start, e aí a gente vai trocando. Né? Antes de... Tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, antes de dar sequência, só para te agradecer, você é um amigo do futebol, como alguns outros, né? Eu tenho amigos dentro da família e amigos do futebol. É difícil fazer amigos no futebol. E eu lembro do jogo nosso lá, Nova Iguaçu e América, 2020, né? Ao final do jogo, a gente se cumprimentou, conversou, trocou uma ideia, montou um grupo no WhatsApp, se encontrou, se organizou para estudar. Então, assim, nada é por acaso, né? Então, eu agradeço a Deus aí, em primeiro lugar, por ter colocado você aí, me aproximado de você, e visto antes do treinador Ney Barreto, né? Antes do profissional, ver a pessoa que você é séria, a pessoa competente que você é, e sempre disposto a servir e ajudar dentro das possibilidades. Bom, vamos lá. Uma boa noite para o pessoal que está aí, o professor Santos está aí, o Miranda está falando agora, o Jeff Guardiola, adoro uma graça, e os demais aí que estão nos acompanhando. Cara, hoje eu estou num clube, né, num processo, num projeto, numa agremiação que há 5, 7 anos atrás era tudo que eu queria estar, era onde eu queria estar, né? É claro que aqui não é um ponto final, a gente sabe como que é a vida. Então, eu costumo dizer que eu estou dentro do processo. Apesar de eu ser o treinador do Sub-20, eu participo do Sub-15, participo do Sub-17. O professor Sandro dá toda a liberdade no profissional, participei já de 2 campeonatos estaduais, auxiliando, né, sendo assistente, observando os adversários, tendo uma aproximação com os atletas nessa observação dos adversários. Então, assim, eu estou num projeto onde eu sempre quis estar, onde eu sempre pensei e imaginei que seria o mais próximo do que eu acredito. Tá? E aqui a gente tem o viés técnico como principal pilar do processo. Então, a gente pensa em desenvolver individualmente os jogadores, os atletas. Construir os atletas, né? Pegar aqueles atletas com copo vazio, né? que a gente fala aqui, é um vocabulário, é um termo que a gente utiliza, e construir passo a passo, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto tático. A gente acredita na parte técnica que a gente vai a seguir desenvolver a parte grupal e coletiva desse jogador. Né? E o clube prioriza, é difícil de falar sobre prioridade, porque todo o processo, todas as categorias, todos os lados são prioridade. Mas a formação dos atletas, né, e buscar o resultado depois da formação é o pilar central aqui do projeto. Então, assim, falar para você que... Eu só queria colocar, eu acho importante você falar isso, e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acho que a gente passou muito tempo, quando eu digo a gente, todos nós participamos do futebol. A gente perdeu algum tempo e ainda se perde, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem não é comum. A gente ainda se perde um pouco na questão tática, na base de iniciação, nas primeiras categorias. Uma tática muito mais rebuscada. Eu acho que a gente
Aí você pega jogadores hoje, se falou muito em tomada de decisão, óbvio que tem que ter, mas se fala muito em tomada de decisão, melhorar a tomada de decisão, deixar os jogadores mais autônomos, melhorar a tomada de decisão, mais autonomia, mas esquecemos da parte técnica. A gente está vendo jogador no profissional que a bola vem na perna esquerda, o cara usa a perna direita para fazer um domínio e não consegue dominar, não tem amplitude. Eu já falava disso há muito tempo, desde quando a gente trabalhou junto, você sabe a minha opinião em relação a isso. E acho fantástico você falar que um clube que hoje se encontra estabilizado numa primeira divisão e provavelmente busca algo mais, falar que, principalmente nas categorias de entrada, e aí a gente vai falar depois das proporções e de tudo mais, você tem uma preocupação com a questão técnica. Porque da técnica vai sair o restante. Não adianta. O jogo, quando a gente fala muito de tática, o jogo passa a ser mais nosso do que deles. Quando, na verdade, eu enxergo o futebol como ainda um jogo dos jogadores. Desculpa até me alongar, mas vamos embora. Não, eu penso muito próximo e a gente tem que entender o processo de formação, o clube, né, a filosofia. O que a direção, o que as pessoas que nos contrataram, que nos querem dentro do processo, de fato elas querem. Então a gente tem que avaliar o que o clube quer, o que o clube vai exigir, né? Entender os atletas, os perfis de atleta que a gente vai ter. Então, entender o ambiente que a gente vai inserir esse atleta, para onde esse atleta vai na sequência. É importante a gente ter isso bem detalhado. Hoje, na minha conjuntura hoje, dentro do futebol, a gente tem uma parceria, né? Eu não vou estender da parceria, só que todos os atletas que há interesse de qualquer clube secundário, quando eu digo secundário, o Lyon é primário, né? Na oportunidade de negociação. O Lyon é consultado, o jogador, nós tínhamos um atleta agora, o David Cauã, que fez um processo de intercâmbio no Lyon e agora ingressou ao Palmeiras, né? Foi negociado com o Palmeiras e vai dar sequência no processo de desenvolvimento dele. Então, isso é importante a gente ter bem. Não adianta a gente chegar no clube e achar que só as nossas ideias vão prevalecer. Quis Deus que eu estivesse num processo hoje que vai muito ao encontro do que eu penso, do que eu acredito dentro do futebol, principalmente na formação do atleta. Tá, Ney? Então, isso é bem notório, isso e bem prático aqui dentro do meu processo que eu estou participando hoje. O treinador Cadu Rodrigues mandou aqui, ó, sou treinador da categoria sub-15 da Escola de Futebol Euro Barcelona, Criciúma. Na sua opinião, deve estar perguntando para você, para mim, enfim, você fica à vontade que hoje você é o convidado. Na sua opinião, o maior erro das categorias de base no Brasil seria dar mais valor ao resultado, títulos, do que, eu acho que do que a formação, que cortou aqui, tá, Cadu? Qualquer coisa, se você quiser completar, do que a formação de atletas propriamente dito? Vamos lá, Cadu, boa noite aí, obrigado pela pergunta e pela participação. Eu não vejo um erro, né? Eu não vou fechar a questão, mas eu vejo isso um pilar do processo, né? Todo esporte que exige rendimento e competição, ele exige resultado, seja na formação ou no alto rendimento. Então a gente não vai construir um processo formativo sem que o garoto tenha resultado, né? A gente precisa criar essa mentalidade vencedora. Precisa trabalhar esse viés vencedor. Vai perder, vai errar, vai ter as nuances de altos e baixos, isso faz parte. Agora, eu não vejo como um erro. Eu não concordo quando é o primeiro do pilar do processo da escada e ele, na sequência, ele continua sendo a prioridade. Isso eu não concordo, né? Ele está no início e tem que estar no fim. Isso que fique bem claro, tá? A gente não forma um atleta para só pensar no resultado. O resultado ele faz parte, o resultado ele vem dentro desse contexto, tá? Até porque, pegando esse gancho que você deu, eu concordo com tudo que você disse, até porque tem um slogan de uma equipe que tem a categoria de base que diz assim, vencendo e formando. É isso? Tem um slogan de um clube aqui. Só que as pessoas esquecem que perder também faz parte da formação. Sim. Não é só perder. Mas esse negócio de que vencendo e formando, o perder faz parte. Isso faz parte da formação do ser humano.
Ainda mais no jogador de futebol, que hoje ele perde e amanhã ele vai ganhar. Não tem jeito. Então, acho sim, mas eu concordo com a colocação do Jefferson. Vai muito do que o clube pensa, de qual a ideia. Por isso que eu estou parabenizando a ideia do Rezende. Porra, quando o Jeff foi falando sobre isso comigo, falei, cara, a gente tem que fazer uma live essa semana urgente para falar disso, que é uma coisa que para mim, eu até conversava com o professor Valdemar Lemos, e ficou aquele negócio de periodização tática. Falei, Dema, cara, a gente tem que pensar na periodização técnica. Ele falou, que isso, tu é um gênio. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, gênio. E ficamos naquela ideia. Mas que é uma verdade, cara. A gente está deixando de formar jogadores melhores tecnicamente. Tem uma questão aqui, o Romeu colocou. A febre da periodização tática, materializada pelo campo reduzido, fez com que muitos permitissem a queda de treinamentos específicos. Essa questão do campo reduzido a gente vai entrar aí, já. Mas pode seguir, irmão. Fala, Romeu, obrigado pelo comentário, tá? Esse viés aí da psicomotricidade, né? Quando a gente fala em psicomotricidade, a gente está falando do indivíduo só, né? O indivíduo sem o ambiente, sem o contexto de duelo, de confronto, né? Sem a imprevisibilidade. Então, isso eu costumo falar de fundamentos básicos, né? Existem os fundamentos básicos, os fundamentos específicos, né? E aí depois a gente vai entrar no processo de modelo de jogo, né? Então, eu vou dar só um exemplo. Então, como é que funciona aí? Como é que funciona aí? Explica como é que funciona. Vamos lá. O que na categoria sub-15, na categoria sub... Eu vou levantar discussões aqui, tá, Lei? Eu não vou falar o que é feito ou o que se deixa fazer. Eu vou falar o seguinte. Vamos botar fundamentos, vamos botar 3 pilares. Fundamentos básicos, fundamentos específicos, tá? Então, fundamentos básicos está relacionado à técnica individual, o desenvolvimento do atleta. Os fundamentos específicos está relacionado, está no meio, está relacionado a setor, está relacionado à individualidade, da função e posição dos atletas. E o modelo de jogo está relacionado à coletividade, à questão grupal. Tá? Então, vamos comentar. E aí, a partir disso, o que é mais importante na categoria sub-15? Numa semana cheia, de segunda a sexta, você vai treinar mais os fundamentos básicos ou o modelo de jogo? Se você quer construir numa categoria sub-15, o que você treina mais? Fundamentos básicos ou modelo de jogo? Não responde. Numa categoria sub-20, que está um passo do profissional, que o atleta hoje, aqui no Resende, ele vai no profissional e volta, ele vai e volta, ele fica nessa sinfonia, indo e voltando, se conectando com o profissional e voltando ao sub-20, para preencher os espaços ainda no processo de formação. O que vai ser mais importante para esse atleta? Os fundamentos básicos ou o modelo de jogo? Eu estou levantando questões aqui e perguntas. Por quê? Porque a proximidade e a distância, ela é relativa. Então, eu ouvi de um treinador, né, que hoje está num cenário bem considerável, que ele observou alguns treinos ele deu um treino para a categoria dele próxima do profissional, né, a sub-20, e foi observar alguns treinos da categoria sub-13. E a categoria sub-13 reproduzindo os conteúdos e treinos da categoria sub-20. Então, assim, queimando etapas, queimando processos e deixando de trabalhar principalmente os fundamentos básicos. Como ele vai trabalhar? Isso é uma coisa, desculpa, isso é uma coisa que eu batia muito quando eu coordenava um projeto. Eu batia muito, eu chegava às vezes no treino, os caras estavam preocupados numa questão tática absurda. E assim, era um período que a gente não estava conseguindo ter resultados lá no projeto. E os pais começam, isso subiu 12, sub-13, e o pai às vezes não entende esse processo. Não, então eu vou para outro lugar, que o outro lugar ganha. Ainda tem essas coisas, né? Mas eu falava, aí os caras viravam e falavam assim para mim, porra, Ney, nosso time, defende bem, joga bem o jogo todo, mas, aquela bolinha, meu atacante perdeu aquela bolinha de cabeça que ele... Falei, vem cá, quantas vezes você trabalhou, não estou falando seja de qual forma, não precisa ser aquele analítico só, mas que também em algum momento tem que passar, né? Enfim, eu perguntei para ele, quantas vezes você trabalhou uma bolinha,
teu jogador, os teus jogadores, de maneira geral, trabalham uma bolinha de cabeceio. Você está preocupado se vai ser um 4-4-2, como é que vai defender, como é que vai atacar. Você está esquecendo do básico. É exatamente como você falou. Vem da técnica, né, mais rudimentar, depois você vai para a técnica e vai para a tática individual, dentro das funções, mas isso numa progressão. Desculpa, mas vai embora. Não. Você está perfeito, você está perfeito. Essa estruturação, de acordo com as faixas etárias, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, é onde os profissionais, né, com qualificação da educação física, né, com pós-especialização em futebol, tomaram, não vou usar a palavra tomaram, mas eu vou usar, conseguiram se inserir num mercado que teve uma reformulação, teve uma mudança. Né? Anteriormente, existiam muitos atletas, os ex-atletas, trabalhando e fomentando o processo de base. Hoje, há poucos ex-atletas no trabalho de base. Por conta deles. Isso não é uma culpa isolada deles, mas é um processo sociocultural nosso que não instrui esses atletas a se manterem estudando, se atualizando e pensando no pós-carreira. Mas e que hoje eu acho... dia... Mas que, desculpa, não perde o raciocínio, mas que eu acho que é fundamental, tá? Claro que o cara precisa se qualificar um pouco, mas ele pode não ser o treinador principal, mas acho que ele precisa ainda estar na base, porque tem uma coisa que para mim é o exemplo. Não adianta eu chegar e falar assim pro meu lateral, meu filho, chega no fundo e bate assim. Aí vai ter uma hora que ele vai falar assim, professor, não estou conseguindo. Se você tiver tido alguma experiência, tu vai lá e vai fazer, é assim, põe o pé aqui, encaixa, entra dessa maneira. Por isso que eu acho que realmente você está coberto de razão. Os ex-atletas deram essa brecha, mas a guerra é que não serviu, a guerra é que não foi boa. Eu acho que a gente tinha que unir, porque realmente entra a questão da didática, do acadêmico, com a especificidade do ex-atleta. Pode seguir, desculpa. Perfeito. Não, o seu complemento foi fundamental para a sequência, porque hoje você vê o Diego, você vê o Felipe Luiz, você vê alguns atletas, né? O Juninho até pouco tempo estava no Lyon, à frente do Lyon, você vê o Edu, você vê ex-atletas se envolvendo de fato, e se envolvendo com um repertório acadêmico. Edu Dracena, não é uma... Zé Roberto. Então, tem muitos que tratam isso, e é uma verdade, infelizmente, como glamour. Né? Eles ficam questionando as pessoas que são da academia, as pessoas que estão na organização. E muitos deles nem jogaram bola, mas se envolveram com futebol em outras frentes. Se engana de que o futebol só é dentro do campo. O futebol é uma gama de oportunidades. Uma gama de oportunidades. Então, não é que o ex-treinador tem que ser, o ex-jogador tem que ser treinador. Não, ele pode ser um treinador, ele pode ser um diretor, ele pode jogar em qualquer cenário que ele queira. Né? Só que existe um preparo anterior. Não adianta só jogar, não adianta só ter sido. Tem que ser dia após dia, tem que começar o processo. Na verdade, não é começar, é reiniciar, porque esse cara já tem milhões de horas dentro do futebol. Né? Então, tem muito tempo no futebol. Então, ele vai ter que recomeçar e se reajustar, ele vai ter que virar a chave. A gente tem aqui o nosso auxiliar aqui, o Marcel, né? O Marcel, sensacional, aprendo muito com ele. E a gente estava lá, a gente foi jogar contra o Flamengo, e aí o Mário, treinador do Flamengo, veio, deixa eu falar com o Marcel ali, jogava pra caramba e tal. Eu falei, fala pra ele que ele não batia bem na bola. Porque eu dando treino pro Sub-20 e fazendo alguns ajustes dentro do auditório, eu mostrei jogadas do Marcel na época do Grêmio, do Marcel na época do Juventude, e os garotos ficaram assim, caramba, Marcel, tu jogou nesse cenário que teve... E eles ficaram um pouco espantados da forma como o Marcel está, da forma como o Marcel tenta ensinar e potencializá-los. Né? Então, do jeito do Marcel. Então, assim, esse cenário do ex-jogador, do cara estar próximo do campo, é importante, não é determinante, mas se faz importante presente. E a gente precisa aceitar de forma fácil isso e colaborar e aprender, que a gente aprende o tempo inteiro com isso. Então, o processo de formação, é claro que tem exemplo, tem os exemplos dos treinadores, né, ex-jogadores, que já começaram no profissional, alguns agora estão tendo uma visão diferente, estão começando na categoria sub-20,
Existem outros que estão em categorias menores, que eu sei, não vou citar nomes, mas eu sei que estão se preocupando com esse processo de formação, iniciar, né, reiniciar e construir esse processo, virar a chave do ex-jogador. Então, Até assim, porque, até porque tem um cara que eu sei que você também você ou segue ou já viu algumas coisas dele, que é o Gabriel Bussinger, que ele fala muito disso e é uma verdade. Não é porque o cara foi um grande jogador ou não é qualquer treinador que vai servir para trabalhar no profissional, não. É que como aqui no Brasil se remunera muito, já o treinador do profissional já é mal remunerado. Imagina em alguns clubes na base. Aí o cara quer chegar logo no profissional, mas às vezes você vê um monte de cara que bate no profissional e não, caras que têm resultados fantásticos na base, que batem no profissional e não conseguem render. Sim. Como também tem o contrário, o cara que treinou, que não consegue trabalhar com a base. Então, cada um tem o seu local, né? Tem outros que também conseguem transitar nos dois momentos. Segue, desculpa. Não, você falou, a gente mudou um pouco a ideia, né? Falando do treinador, porque o treinador também faz parte desse processo. Sim. Não é só o jogador, às vezes a gente fica só no jogador, só no jogo, na competição, mas tem o treinador, tem todo o contexto. Essa questão que você falou do Gabriel, ele relata, eu posso falar aqui porque ele já relatou no discurso dele, que ele treinava uma categoria e tinha um auxiliar. Né? E ele o tempo inteiro queria intervir, queria controlar, queria mostrar vídeo, ele estava o tempo inteiro inteirado com os meninos. E o auxiliar dele era um pouco mais velho, tinha muito tempo de futebol, era aquele futebol mais antigo, mais tradicional, né? Não tinha esse repertório hoje da gama de informações que a gente passa para o jogador. E aí ele foi fazer um curso, e o time vinha mal, o time vinha com os resultados ruins. E aí ele foi para o curso. O Gabriel falou isso, né? O Gabriel falou isso, ele foi para o curso. E aí, quando ele voltou do curso, quando ele estava no curso, o time jogando. Quando ele voltou, tinha 4 vitórias seguidas. Aí ele, pô, caramba, o que está acontecendo? E aí chegou e foi conversar com os meninos, interagir, começou com o treinador foi relatando para ele. Aí foi conversar com os meninos, né? Porque eu também tenho esse hábito, né? De ouvir os garotos e ver o que eles estão pensando, o que eles estão estudando, quais ideias que eles têm para construir junto. E aí os meninos falaram assim, professor, o que você faz é muito bom, mas o que o professor fez, ele deixou a gente jogar. Ele parou de ser voz ativa e deixou a gente jogar. Olha que interessante. Então, assim, até que ponto a gente está amarrando o nosso jogo? Até que ponto a gente está pensando que controla e não controla. Né? O jogador, ele é o dono do jogo. Ele vai resolver as coisas do jogo. A gente precisa ter esse equilíbrio. Não é fácil na beira do campo. Não é fácil nos treinamentos você entender e, em alguns momentos, permitir o atleta uma maior liberdade. Né? É o que eu falo. Certa vez um treinador virou para mim e falou assim, pô, o garoto com 13 anos driblava todo mundo, o treinador mandava tocar. Né? Quando começou a questão da escola espanhola de futebol, dos pontos e tal, tudo era passe, tudo era toque, não tinha mais condução. E aí esse garoto com 13 anos driblava, o treinador mandava tocar. Com 15 anos ele driblava, o treinador mandava tocar. Quando chegou no 17, no 20, dribla. Foi dispensado. Aí foi dispensado. Qual o critério da dispensa? Ele não faz nada diferente, ele não dribla, ele não é aquele jogador ousado. Mas lá atrás, se você for enxergar o processo, foi modado, entendeu? Foi modado. Então isso a gente precisa ter muito cuidado. Tem uma pergunta aqui do Glauber. O Glauber esteve com a gente lá na América, lembra? Lembro? Ele mandou aqui, um clube famoso do Rio desenvolve muito de sua base com um claro trabalho com modelo metodológico bem definido. Vocês acham que falta colocar isso no papel para alinhar entre comissão técnica e clube? Eu vou, você. Cara, fala, Glauber. Primeiro, um abraço aí, cara. É um amigo distante, mas é um amigo de Cristo também. Um grande abraço para você e para toda a sua família, tá? Prazer ter você aqui na live. Então, um clube famoso, né? Tem vários clubes famosos, né? Mas o modelo metodológico, você está falando um modelo metodológico bem definido, né? Então, eu tenho dificuldade não de entender a sua pergunta, mas assim, o que é um modelo metodológico bem definido? Primeiro, ele não é engessado, ele não começa agora em 2022 e vai até 2050.
Acho que o modelo ele tem que estar sempre sendo revisado, tem que estar sempre sendo questionado, tem que estar sempre entendendo de tempo em tempo e reiterando algumas coisas e retirando e acrescentando. Acho que isso é móvel, isso é móvel. Tá? No papel, existe também o contrário, né? A coisa que eu vejo com uma dificuldade. A grande parte dos clubes tem isso alinhado no papel, tem isso bem estruturado, né? São os cases, né, que são falados, mas alinhado com a comissão técnica, alinhado com o clube. Só que existem os cenários diferentes, né? Existem os cenários de alguns clubes que querem um resultado imediato, precisam de resultado, precisam de retorno financeiro, principalmente. Como é que você tem retorno financeiro? Tendo resultado, ganhando na base, sendo campeão na base, colocando jogadores no profissional de forma um pouco precoce, né, antecipado. Esse jogador está sendo exigido um nível maior para ter uma competitividade maior. Chega no momento que o jogador do sub-20 ele já está absoluto, ele já vence muito fácil, usando o ambiente que é construído para ele. Ele precisa de um degrau a mais para poder continuar o processo de evolução. Então, assim, existe um clube que prega algumas diretrizes, mas que na prática ele precisa, em alguns momentos, cometer certos desvios. Né? Eu não digo que é um erro, mas o clube de grande porte, de grande investimento, ele precisa negociar jogador, precisa vender jogador, precisa botar jogador profissional para estar também se mantendo no cenário. E isso eu entendo que em alguns processos esse alinhamento aí, às vezes, dá uma desviada, pega uma taxa para poder contribuir com as categorias assim. Tá? É assim que eu penso e vejo. Tá? Não vejo errado ou certo, mas eu vejo por necessidade. No Brasil, infelizmente, existe a necessidade dessa antecipação de processo. Não tem para onde fugir, não. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que tinha me passado, Lourenço WS. Não sei se ele ainda está aí, desculpa, mas eu vou aqui. Ney, o que você acha do futebol de base no interior do Rio, no Noroeste, que pode melhorar? Cara, falar do Noroeste, eu tive pouco tempo, né, no americano, e acho que lá, cara, eu acho que precisa se fortalecer as ligas. Claro que fomentar bons profissionais e fortalecer as ligas. Você fortalecendo as ligas, porque é tudo muito longe, é tudo muito caro. Você imagina Itaperuna, você vir toda semana para o Rio jogar, é caro. Interior, porém, você tem como fazer uma base forte do interior. Itaperuna, Campos, e as cidades ali ao redor, você pode fazer uma competição, você pode estimular competições melhores e desenvolver, levando cursos para lá, levando, né, cursos para melhorar os profissionais, porque lá tem grandes profissionais também. Você precisa ter isso, você precisa fomentar nesse sentido, que eu acho. E, obviamente, que a partir de um determinado momento, eles têm que sair para fazer esse cruzamento com clubes né, para cá. Você, se estiver muito no Noroeste, você pode, de repente, fazer também jogos interestaduais com equipes do Sul, do Espírito Santo, com equipes de Minas, criar, que aí você vai fomentar. É o que eu vejo. Eu acho que não só o jogo local, né, só na própria cidade, porque acaba todo mundo se conhecendo e o desenvolvimento, em algum momento, esse desenvolvimento estaciona. Então, mas acho que a região é rica de possibilidades e você pode usar dessa forma. Tem um outro, Jeff, que eu queria, não sei se eu te respondi, tá, irmão? Tem um outro aqui que vai ao encontro do que você estava falando, do Matheus Alvarenga. Para vocês montarem a metodologia de trabalho na base, vocês levam em conta a história do clube? Matheus, o Matheus também faz parte da diretoria lá do sindicato. Matheus, eu acho assim, eu acho que uma coisa é a gente pensar. Uma coisa é a gente pensar num Barcelona, que já tem uma coisa muito definida,
Uma coisa é você pensar nos clubes grandes do Brasil, que você tem mais do que a história. Você tem a tradição de jogar de uma forma... Por exemplo, você pega os clubes de massa do Brasil, não todos, mas você pega o Flamengo, você não vai conseguir, numa base, botar o Flamengo para jogar para trás. Claro que momentos de jogo, mas não tem jeito, porque esse cara vai chegar no profissional e vai ouvir aquele Mengo, o tempo todo vai para cima dele. Então, isso é histórico do clube. No Vasco, mesma coisa. A gente está vendo o que está acontecendo na Série B. No Corinthians é um pouco diferente, pela aquele coisa do sofrimento, mas como é que você vai fazer isso num clube de menor investimento? Qual é a história? Eu não vou colocar nomes de clubes, porque fica complicado, né? Mas, sabe, você vai buscar, não, eu quero no clube tal relembrar o melhor momento desse clube. Será que chega esse material humano para você? Na base? É muito difícil isso, Matheus. Eu acho que, assim, óbvio que você vai levar em conta. É importante você conhecer a história do clube e os atletas que estão chegando conhecer, na base mesmo, conhecer a história do clube. Agora, será que esses clubes têm essa identidade toda? Não sei. O que você acha, Jé? Cara, a minha... Matheus, um abraço, tá? Vou tentar dar a minha visão para esse assunto. Toda história, independente se é no futebol, enfim, política, religião, toda história ela é uma ponta da construção. Partiu dali. Então a história precisa ser valorizada e precisa sim ser levada em consideração. Tá? A história é enraizada do clube. Só que assim, vou dar um exemplo. Existem clubes que no meio dessa história não romperam com a história, mas romperam de forma institucional e deram uma reformada e construíram novos mecanismos. Não abandonaram, mas vão construindo novas sensações, novos sentimentos, novos processos. E aí você vai reformulando e inserindo novas ideias à história já vindoura do clube. Né? A gente sabe aí dos clubes grandes que não tem como você ir contra. Isso é um tiro no pé, isso aí você vai andar para trás, vai ter dificuldade, você não pode querer transformar, mas sempre agregar, acredito nisso, tá? Mas no cenário atual, existem muitos clubes hoje, empresa, que não tem história dentro do futebol, mas existe uma história do clube. De fundação, de histórico de jogos, competições, títulos. Então, a partir daí, um cenário sendo modificado com novos representantes, com uma nova proposta mais atualizada, o que o mercado exige hoje, você vai construindo aí e mantendo o legado de tudo que já foi feito, mas construindo uma nova história, escrevendo uma nova página. Mas todo clube ele merece e precisa estar diariamente e anualmente construindo uma nova página, novas questões. Tá? Por exemplo, o Vasco basta para ver o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode virar o que está virando e abandonar tudo que tem para trás. Não tem lógica. É se apropriar dessa história e fazer um clube mais forte ainda. E a partir dali vai ficar marcado na história. A partir de 2021, 2022, o Cruzeiro passou por tantas dificuldades, o Cruzeiro se reergueu, foi por esse caminho e está até hoje no caminho. Novas histórias. Tem uma pergunta do Romer que eu acho que você já meio que respondeu, acho que nós já meio que respondemos agora. O que vocês acham da obrigatoriedade, o que vocês acham da obrigatoriedade imposta por alguns clubes que determina que as divisões de base devam adotar o modelo de jogo adotado no profissional? Romeu, primeiro tem que saber se o profissional vai respeitar esse modelo de jogo que ele adotou, cara, porque hoje você... não é muito caso, meu e do GFT não é, tá? Mas vou dar um exemplo. Hoje você contrata o Ney, que faz um futebol mais reativo, marca em bloco baixo, tá? Eu estou colocando hipoteticamente, né? Porque não é isso. Aí o Ney não dá resultado, daqui a um mês você manda o Ney embora e contrata o GFT, que é um cara que joga para frente, totalmente ofensivo. O que você vai fazer na base? Como é que o cara...
Aí como é que vai ser? De mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, os cara da base vão ficar malucos, porque... Então, eu acho que entra um pouco nisso que o Jeff falou. Essa questão que a gente estava falando, né? Questão da história e tal. Eu acho que aqui no Brasil, desse jeito, não tem. Aqui no Brasil. Eu acho que desse jeito não tem. Não sei se o Jeff tem alguma colocação. E para falar só dessa coisa, só uma coisa. Para falar só dessa questão, pegar um gancho que você... Da questão da história do clube, eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo. Trabalhei agora num clube, estava lá no ano passado e esse ano também, no Espírito Santo, Serra, que é um dos clubes grandes do estado, né? Esportiva, Rio Branco, historicamente, são clubes que têm, né, mais histórias no futebol profissional, Serra de um tempo para cá, mas é o maior campeão do século XX, estadual. Então, assim, é clássico, enfim, é um clube que é histórico. Lá, você não, teoricamente, a torcida não aceita que você jogue para trás. Se qualquer jogo tem que ir para frente. Só que como é que tu vai fazer isso se tu classifica o Serra para uma série B ou para uma série C daqui a pouco e vai enfrentar clubes com potencial até financeiros muito maior do que você? Você vai ter que se adequar a algumas coisas. Então, aí quando você se adequar, tu vai sair da história do clube? Não sei como funciona. Eu penso que isso dá muito legal para tu fazer quando você tem muita grana, você escolhe tudo que você vai poder ter, e mesmo assim, Barcelona está sofrendo aí. Pode seguir, irmão. Não, isso no futebol, como em qualquer outra modalidade esportiva ou instituição, existe o real e o ideal. O ideal para processo de continuidade seria isso. Quer ver um exemplo? Porque a gente confunde, às vezes, modelo com característica, com cultura do time. O Flamengo ele tem uma cultura que é da base até o profissional. O jeito de jogar, a plataforma de jogo, os jogadores, a ideia do treinador, aí você vai um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Mas é muito importante a gente entender a cultura do clube, que cultura que o clube vivencia de fato, na prática. Então, existem clubes, existem torcidas que aceitam somente o resultado. Existem clubes que querem o resultado, que querem que jogue bem, que querem ter goleada e assim por diante. Então, teve um trabalho bem recente do Independente Del Valle, que o mesmo treinador do profissional foi o treinador que começou na formação lá, sub-18, e veio trazendo o time, e você via o repertório. Eu vi o jogo de base do Independente Del Valle, enfrentou o Flamengo, e era o mesmo jeito de jogar que o profissional jogava. Só que os caras ficaram 3, 4, 5 anos desenvolvendo esse processo. Não foi uma coisa da noite pro dia. Então, isso leva tempo. Agora, a gente não pode confundir cultura com o modelo de jogo. Né? Existe a cultura do jeito de jogar e existe o modelo de jogo. O modelo de jogo, ele alterna. Ele tem um equilíbrio que é necessário para você jogar em determinados ambientes, determinados jogos, determinadas competições. Não tem como você jogar um campeonato brasileiro e ir para uma Libertadores e jogar do mesmo jeito. Você tem que construir mecanismos de ação, de comportamento um pouco diferente, porque a competição demanda. Então, assim, é um assunto muito extenso e gigantesco, mas eu não sei se eu consegui te ajudar aí, Ron. Não sei se eu consegui te responder e passear um pouquinho aí pela tua ideia. Tá? Salles fez uma colocação que acho que vai retomar a gente no assunto. O Diego Salles fez uma colocação. Salles, abraço, irmão. Hoje, muitos jogadores têm dificuldade para entender o que o treinador está querendo. Uma dificuldade incrível. Vamos voltar para a base. Também fez parte Rapidinho aí. Fala, Salles, beleza? Um abraço. DG fala muito de você. DG tá voando, graças a Deus. O homem da letra. Eu vou jogar a pergunta para ele. Como é que foi a pergunta? Outra coisa, hoje muitos jogadores têm que entender. Ô Diego, você tem uma certa experiência, você não está falando isso da boca para fora.
você vivenciou um pouco. E aí eu te pergunto, será que não é o treinador que tem que entender os jogadores da atualidade? Então, é aí que eu queria chegar, era justamente aí que eu queria chegar, e acho que Salles fica à vontade para responder aí. A gente conversou sobre isso também, e a gente vai dar sequência a partir daí. A gente, de maneira geral, quando se conversa, a gente tem maneira de falar assim, até no profissional mesmo, pô, o jogador demora a entender, o jogador... Será que talvez não somos nós que não estamos sabendo chegar nele? Fazer com que o que a gente... nos fazermos entender? Será que também não falta um pouco... Será que não é um pouco de arrogância nossa só transferir a responsabilidade? O jogador tem dificuldade para entender, jogador... Desculpa, às vezes o jogador é burro. Cara, e eu, que sou, teoricamente, tenho conhecimento, estou passando para ele. Será que eu estou conseguindo passar? Será que se eu tentar de uma maneira, ele não entender, eu não tenho que buscar uma outra, buscar uma... Porque senão ele não está ali à toa. Não sei, o que você pensa disso? Não, eu acredito que a via é de mão dupla. Eu acredito que é 50-50. É 50 a comissão, o clube, a organização, o planejamento, e é 50 o jogador. Em alguns momentos vai ser 100% o jogador, porque é o jogador que vai decidir e vai dar uma direção para o clube, se vai ser campeão ou não, no produto final. Claro que tem uma base por trás sustentando. Mas certa vez, me perguntaram como é que era a minha preleção, né? Perguntaram se podia assistir, eu falei, claro, pode assistir e tal. E aí me perguntaram como é que era a preleção, qual era a minha direção, como que eu fazia. Eu falei, não existe uma regra, eu não tenho um protocolo, que eu tenho que passar por isso. Cada preleção é uma forma, é um formato, é um outro adversário, então a gente vai se adequando, né? E eu simplesmente falei, eu procuro me fazer entendido. Eu trago à memória tudo que nós treinamos. O intervalo de jogo, a gente tem 10 minutos. Dizem que o treinador consegue mudar uma equipe de intervalo. O intervalo, a parada técnica, o treinador consegue fazer uma coisa, né? Mas o se fazer entendido, né? Ser claro nas informações, o mais simples possível, né? Nos faz aproximar de ser mais assertivo. Então, às vezes, a gente quer... Certa vez eu ouvi o Abel Braga falar. O Abel Braga, ele falava com um determinado jogador, que era o Diguinho, e ele escrachava o Diguinho, cobrava ele e tal. E aí, o Diguinho continuava desenvolvendo o jogo. E o Carlinhos, lateral, ele tinha a mesma ação. E ele foi entender o Carlinhos no meio da temporada. E aí a psicóloga, aí um trabalho extra, a psicóloga falou, o Carlinhos, eu fiz alguma atividade, ele não reagiu bem, porque ele foi impressionado. E aí o Abel chegou para ele, só joga, não vou falar nada com você. O Carlinhos fez isso aqui, subiu. Então, assim, a gente precisa entender o jogador, a gente precisa entender, antes do jogador, a pessoa que a gente está trabalhando. Eu desenvolvo um formulário que não parece nada, mas eu preciso saber que tipo de temperamento o jogador está trabalhando. Eu preciso saber se ele é colérico, se ele é melancólico. Eu desenvolvo, tem alguns questionários desse processo, eu desenvolvo e elaboro algumas perguntas, né, já consultadas na literatura, e os atletas passam literalmente o que a gente, né, junto com a psicóloga, identifica dentro do treinamento dos jogos. É impressionante. Então, cada jogador você vai ter que ter um tipo de abordagem. É uma necessidade. Não é um glamour do treinador. Não é mérito do treinador. É mérito de você entender que cada um vai responder de acordo com as suas necessidades e mediante isso que você falou do Abel, eu passei com um jogador que você até conhece, foi meu jogador na base e foi meu jogador em outros clubes também, que eu falava num jogo específico, não lembro qual foi o jogo, foi na base ainda do América, que eu chamei a atenção do outro, mas dei uma dura daquelas fortes mesmo, e ele cometeu o mesmo erro e eu falei, fulano, vamos lá,
Quando o primeiro que eu dei a dura saiu, ele foi no fisioterapeuta, que é um amigo, virou e falou assim, pô, comigo Ney apela. Com ele, o Ney... Aí o cara foi explicar para ele a situação, porque... Mas isso que você falou acontece direto. Não adianta, se você não conheceu o ser humano primeiro, não adianta, não, porque é tudo, é o canal de comunicação, canal de aprendizado dele. Uns são mais auditivos, outros são mais visuais. Não adianta, tem muita coisa nisso. Tem muito. Mas agora, já queria que você fizesse uma colocação que a gente também falou sobre aquela inversão da pirâmide, da ampulheta, que a gente estava falando, né? De como a gente acredita, não só o trabalho que vocês fazem, mas como a gente estava conversando, que a gente acredita, né? O Juan falou que lembra disso. Tu lembra realmente, Juan? Tu estava lá na época. O quanto é de parte técnica, o quanto é de parte tática, e na medida que vai chegando, isso vai invertendo. Como é que funciona na tua cabeça? Eu penso que o ideal, né, quanto mais novo esse atleta, quanto mais novo esse jogador, maior repertório, maior variabilidade das atividades são necessárias. A gente precisa entender também a questão do desenvolvimento cognitivo desse atleta, do crescimento, da estatura, os processos de puberdade que vai entrando na fisiologia, também isso. Movimento motor também, Galahu, Piaget, entre outros, falam sobre isso. Então, o jogador até os 15 anos, alguns 14, alguns maturação tardia, 16, eles vão muito no pensamento do ídolo, né, naquela fantasia. Então, isso facilita a inserção, aquilo que eu te falei, dos fundamentos básicos e específicos. Né? Então, não necessariamente os resultados, não necessariamente o competir. A competitividade está atrelada a esse tipo de tarefa, mas não é produto final. Não é produto final. Então, a gente precisa ter isso bem claro no processo de formação. A partir dos 16 anos para 17, você já tem alguns cenários diferentes. Por exemplo, contrato profissional. E aí entra família, entra o agente, entra algum clube interessado, entra uma maturidade maior desse jogador, entra as relações, né, que eu digo relações superficiais, que são relações secundárias, não são relações prioritárias. Né? O jogador começa a desvencilhar da família. A gente costuma ver no sub-13, sub-15, torcidas, pais, o avô, a avó, no sub-17, no sub-20, algumas equipes hoje no Brasil, tipo as grandes, o jogo já é televisionado, o jogo já tem entrevista. Então, assim, a cabeça desse atleta muda. Então, já é uma proximidade da maturidade e é onde a gente começa a entender, partindo dos fundamentos básicos, específicos, e introduz a questão tática, a questão coletiva, para se aproximar do rendimento e do profissional. Que aí já envolve dinheiro, marketing, e aí hoje o jogador é cercado de diversos profissionais. Né? Eu estava vendo a Andréia falando que hoje, para você entrar num clube, para você ter acesso a um treinador, ter acesso a um jogador, é muito restrito. Muito restrito. Quem não vai para o caminho da fofoca, o caminho dos youtubers e blogueiros da vida que vivem de matéria vendida e questionam o lado pessoal desses atletas, não consegue ter acesso. Quem trabalha de fato com as informações verídicas. Então, é importante a gente ter isso bem claro, bem claro. A partir dos 16, 17 anos, né, você já tem um viés mais tático e estratégico de jogo, né, e abaixo disso é fundamento básico específico, é desenvolver o atleta, é ensinar, é ser mais didático, ser mais professor. Não que no 17, no 20 e no profissional isso se encerra. É um processo contínuo até o jogador se aposentar. Mas é nisso que eu acredito e é nesse processo que eu estou envolvido aqui no desenho. Esse processo que a gente conclua os nossos trabalhos. Eu acho fantástico falar disso, porque
como a gente estava falando antes, e tem sempre alguns, Nivaldo entrou aí, fala maestro, tem sempre alguns cara, eu batia muito, o Juan sabe, o Juan tá aí, falou agora aqui, o Juan sabe o quanto eu falava para eles, vamos bater na questão técnica do jogador, vocês estão trabalhando com sub-11, sub-12, uma outra questão que a gente falou aquele dia, agora eu venho lembrando aqui, eu sei que tá... Tamanho do campo. Sim, pô, cara, tamanho do campo, tá, vamos pro tamanho do campo, mas eu quero depois falar dos posicionamentos, mas não deixa eu esquecer não, vamos lá, o tamanho do campo, que eu acho um absurdo, sub-11 jogar num campo oficial, com a baliza daquele tamanho, eu acho absurdo, mas siga. Cara, isso já é uma coisa que é feita em São Paulo. São Paulo, as dimensões precisam ser adaptadas, né? As dimensões precisam ser adaptadas, né? Já existem estudos, né? Que mostram que os espaços adaptados, os espaços construídos, a gente precisa saber manipular, entender que tipo de manipulação. A gente conversou lá no América, né, certa vez, sobre os jogos, né, conceituais, reduzidos, e a gente estava meio que se perguntando, será que isso está potencializando ou está retardando dentro do processo que a gente precisa na competição? A gente conversou sobre isso, né? Sim. E você teve um contraponto, né? Você foi contrário à minha visão. E isso é importante, né? O treinador auxiliar esse contraponto, essa visão diferente para se estruturar melhor dentro do processo. Então, essa manipulação do campo é fundamental. E outra coisa que a gente conversou também, as relações. Eu não posso montar simplesmente um jogo de 10 contra 10 numa categoria sub-13 e ter algum momento na atividade de alguns jogadores ficar mais de 1 ou 2 minutos sem encostar na bola. Então, eu preciso estar antenado a isso. Então, as relações, elas precisam ser curtas. Os números dos atletas dentro das atividades precisam ser menores para você ter essa relação com a bola. Então, mas aí eu vou falar aquela polêmica, aquela discussãozinha que a gente teve aquele dia. Ficamos quase 3 horas no telefone. Que é o seguinte. Beleza. Em São Paulo estão tentando diminuir as dimensões do Não, campo. Já fazem. Okay. Na Europa tem isso, de diminuir as dimensões do campo, ser jogo também de 7 contra... Beleza, ok. Eu quero que você me fale, aos amigos, a discussão que a gente teve de ideias. Não é discussão, eu só fiz o contraponto de que eu concordo que tem que se treinar primeiro. Quanto menos jogadores e menor o espaço, mais vezes o jogador vai pegar na bola, correto? Isso é óbvio. Você não vai ter aquele cara roubando, vou ficar aqui no cantinho, que eu toco na bola uma vezinha só. Claro que não. Ele vai ter que participar mais. Porém, que aí eu concordo contigo. Eu acho que tem que se mudar a regra. Vou buscar, por favor. Você tem que se mudar a regra. Agora, e quando você não muda, como é que faz? Você treina o campo reduzido, só que o teu jogador, quando vai jogar, vai ter que jogar na dimensão grande, de 11 contra 11, 105 por 68. Como é que faz? O jogo passa a ser mais um dia de treino, mais uma sessão de treino. Tá? Então, quando você... Sabe que o jogo passa a ser uma sessão de treino, mas dependendo do clube, mesmo no sub-11, se tu perder o clássico, tu toma no gogó. Concordo. Aí cada treinador... Sim, concordo. Eu vi uma cena deplorável, não sei se foi Palmeiras e Santos, tive uma briga generalizada das comissões, os atletas vendo isso. Então, assim, um mau exemplo gigante, que não se deve repetir, né? Mas, voltando à ideia, eu acredito numa montagem semanal, né, microciclo estruturado, e nessa faixa etária de 15, 14, 13, 12, 8, 7, esse jogo, se a competição existe, esse jogo campo grande, beleza. Um dia
dia, uma sessão de treino, e não a sessão inteira, parte da sessão, você desenvolve esse jogo. No meu gráfico seria dessa forma. No meu gráfico. No seu gráfico, não. Eu sei que não. Pra pensar, né? Não. Mas sabe por quê, Ney? Porque a relação com o jogo, né, está relacionada a tempo e espaço e o instrumento que rege o jogo. Não, eu te entendo. Eu te entendo. É que aquele dia a gente ficou falando e tu não tinha me dado essa resposta. Tá dando a resposta hoje, beleza. Eu tava pensando. E a outra relação que você havia comentado sobre essa questão, e a gente falou raso, era sobre... Não, era sobre a questão das competições, né? Não só em São Paulo, mas as federações. Você falou alguma coisa, né, da questão política. Sim, que deveria ter. Deveria ser. Tinha que ser. Não tem como. Eu tenho uma opinião até mais polêmica, não só no futebol de base. André, eu já passei essa minha opinião para o André, não sei se o André continua aí, mas não só no futebol de base, que eu acho que melhoraria o jogo. Mas, enfim, tem uma outra questão que a gente falou aquele dia, não sei se você esgotou essa questão da dimensão. Gente, se alguém quiser, aqui a gente não vai ficar só falando, não, cara. O Cláudio perguntou. Ele falou sobre futsal, né? Cadê? Futsal. Professores, será que por isso o futsal se encaixa tanto no sub-11, do sub-8 ao sub-11? Cara, eu acho que assim, Cláudio, eu tenho uma visão que são esportes diferentes. São parentes, mas são esportes diferentes. Porém, eu acho que é uma coisa que estimula, sim. Você tem a questão da movimentação, você tem a questão de ter maior contato com a bola, o espaço reduzido. Para mim é uma coisa para mim é uma coisa que influencia, sim, que a gente tem essa questão dessa movimentação. Eu, particularmente, acho que é importante. Eu acho que é importante ter uma passagem no futsal, sim. Eu não sei o que o GFT pensa e não esquece do posicionamento. Hein? O Glauco, o futsal, eu sou, apesar de eu ter trabalhado pouquíssimo tempo no futsal, mas gostava muito de jogar futsal. E o gancho que você pegou aí do jogo, do contato com a bola, a gente se prende muito ao futsal, há uma supervalorização do futsal. Eu vou explicar a minha visão. Só se fala dos casos de sucesso do futebol, do futsal para o futebol. Não se fala dos insucessos dos jogadores que começaram no futsal e não tiveram sucesso no futebol, não. Que é a maioria. Óbvio que é a maioria. O funil, ele aperta. Então, assim, o futsal, eu não vou entrar no mérito de que é melhor, de que é pior. Mas nós temos jogadores, até de seleção brasileira, que não passaram pelo futsal. Não iniciaram o futsal. Jeff, sem falar que, assim, tem coisas, e eu penso muito parecido contigo, e não é uma crítica, são visões, tá? Aqui ninguém é o dono da verdade. Hoje, os moleques estão indo para o campo mais cedo ainda, porque antes iam para o campo só depois da passagem do futsal. Hoje já tem competições de campo, mesmo que seja um campo adaptado, já desde o sub-8. Ô Ney, a gente esquece de um fator determinante para o treinamento desportivo. Se chama especificidade. Cara, quantos treinos, era o treino que se aplicava na época, tá? Quantos treinos eu fiz em caixa de areia, cara? Quantos treinos? Sabe? Então, assim, não é que eu perdi tempo, ganhei tempo. Era o que se praticava na época. Eu fiz 12 quilômetros no Bosque da Barra, eu fiz volta na Lagoa, eu fiz paineiras no Aclive, enfim. Tudo isso. Era o que tinha na época. Era o tipo, eu corri em volta da pista. Certa vez eu cheguei para o preparador físico e falei, tá, beleza.
só estou correndo, mas não vai... Na época eu não questionava abertamente, mas eu perguntava, pô, tem necessidade de a gente ficar correndo aqui? Não tem nenhum trabalho com bola que possa... Porque assim, eu via a desmotivação dos garotos, dos meus companheiros, era desmotivante. E outra, o nível de faltas na segunda-feira era absurdo. Era absurdo. Era absurdo. Então, e aí eu estava conversando esses dias, pouco tempo atrás, e o Sandro, né, relatou que ele foi preparador físico do Corinthians, né, tem uma vasta história no futebol já, na preparação física, super conhecido, e agora também está começando o processo de treinador e já está tendo bons resultados e bem sólido, que ele disse que as primeiras semanas de pré-temporada, as 2 semanas, era só a preparação física. O treinador cruzava os braços, via os atletas, mas era só treino, sem a especificidade do esporte clube, que é a bola. Mas eu te falei isso naquela nossa conversa, eu cansei de fazer pré-temporada que tu passava os primeiros 15 dias sem pegar na bola, quase. Aí hoje... a André tá falando, eram as verdades da época. Sim. E que pode... Amanhã pode voltar. Amanhã alguém pode dizer que... Aqui a gente não está querendo dizer o que é certo, né? Escrever. Não, existem preparadores físicos que até hoje usam caixa de areia. Isso não quer dizer que o time dele não possa ser campeão. O time não deixa de correr, não. Isso, a gente está falando de uma questão de especificidade. Porque foi do futsal, ele usou o exemplo da areia. Eu também não gosto. Não, porque vão ter pessoas aqui que vão falar, não, mas a areia vai te dar. Sim, mas existem trabalhos no campo que vão te dar a mesma coisa. O cara com a chuteira, no piso onde ele vai jogar, enfim. Isso aí é uma outra polêmica. A gente está falando da questão do futsal e da especificidade. Eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo. E é uma coisa que eu concordo. Eu li um livro, eu não lembro quem era, não sei se que escreveu, eu não vou dizer o nome, eu não lembro, para não ser injusto, perguntava assim, já viu algum pianista aprender a tocar piano andando em volta do piano? O jogador vai... Né? Mas, eu acredito que tenha sido José Mourinho, eu acredito. Eu acho que foi, eu acho que foi no livro dele que eu li, eu acho, mas eu não quis ser... Agora, Jeff, tem uma coisa que a gente também falou, eu acho que o Juan ainda está aí, o Glauber também está aí, e eu falava a gente falou sobre posição, sobre as posições lá atrás, lá embaixo. Felipe Martins, treinador, moleque bom, lá do Espírito Santo, estava em Vila Velhense, um cara com grandes ideias, um moleque sensacional. Felipe, obrigado. O que acontece? O cara pensa no seguinte, o moleque chega num projeto, chega num clube, no Sub-11, com o pai chega com o moleque debaixo do braço e fala assim, professor, meu filho é centroavante, ou meu filho é zagueiro. E a gente abraça essa ideia, e coloca, quando eu digo a gente, eu estou generalizando mesmo, a gente abraça essa ideia e coloca o cara como centroavante ou como zagueiro a vida toda. Aí vamos lá, a gente vai entrar, né, a questão da fisiologia. Chega um moleque com 11 anos, ele tem 1,68 m, com 11 anos, ele é grande, né, cara? 1,70 m, não? Gigante, né? Não é isso? E aí coloca ele de zagueiro. Não, 1,70 m com 11 anos, esse menino é zagueiro. Meto ele de zagueiro e põe ele para treinar o tempo todo de zagueiro. No Sub-11 ele arrebenta, no Sub-12 ele é fera, no Sub-13 ele é ferinha. Só que ele teve uma maturação antecipada. Quando chega no Sub-15, quando ele tinha 1,70 m, ele chega no Sub-15 com 1,73 m, 1,72 m. Ele chega no Sub-16 com 1,77 m. Esse cara vai jogar de zagueiro ainda? E aí, eu quero que você desenvolva sobre. Esse cara vai jogar de zagueiro ainda? Provavelmente não. Pode ser, aí vão falar, mas tem o Valdo.
toda regra vai ter um problema. Eu estou colocando de maneira geral. Esse cara não vai mais jogar de zagueiro. E você impossibilitou dele jogar futebol, porque talvez ele tenha um potencial e você só colocou ele para jogar de zagueiro. A questão da especialização cedo demais. O que você acha sobre isso? Cada vez mais dentro do futebol, né, e aí o futebol eu dizer pro pai, quando o pai chega com o moleque debaixo do braço, sub-11, e fala assim, o meu filho é zagueiro, eu falo, seu filho nem jogador ainda é. Você já quer dizer que o moleque é zagueiro? Pô. Mas a gente precisa entender claro. Antes da resposta. O pai às vezes tentou ser zagueiro. Claro. Gosta de. O moleque é grande, aí. Só que o moleque não vai crescer. Vamos lá. No cenário que eu acredito, é o mesmo cenário no qual eu estou hoje inserido. Que cenário é esse? A partir, não há especialização do 11 ao 15. Não há especialização. Há característica. Né? Há característica. Sim. A gente ficou ser o treinador do Sub-15 aqui. E aí o Sub-15 estava sem zagueiro, a dificuldade de encontrar zagueiro, a gente tentando não se prender a questão de perfil, né? De biotipo. E aí eu vi um menino canhoto, o garoto, a relação com bola, muita fineza, muito repertório. Eu falei, caramba, mas é canhoto, a gente está precisando de uma saída boa ali. E aí eu desloquei para a defesa. Então, ao mesmo tempo, eu falei assim, não, mas esse menino aqui no meio, aí que eu fiz, a gente começou a trazer quem estava mais à frente para trás. Então, o volante virou zagueiro, o meio virou volante e foi assim. E hoje o menino está... Quando ele vai na categoria acima do 17, você tem que ver o desempenho, a performance. Parece que o garoto é sub-17. E aí a gente tem que entender o que é nato e o que é construído. Existem os garotos que têm um talento, né? Tem algumas situações que vêm da rua, que vêm do dia a dia dele, da vivência dele, dos ambientes que ele percorreu até ali. Né? E existem os outros que você vai ter que construir passo a passo, didaticamente, e apresentando os conceitos e modelo gradativamente. Tá? Então, não há especialização. A partir dos 16, 17 anos, a gente entende que esse jogador ele precisa ter, exemplo, um lateral ele precisa desenvolver bem dentro do meio de campo. Né? Um jogador camisa 5 ele precisa desenvolver os aspectos de defesa bem. Tá? Os laterais, eles precisam desenvolver a parte ofensiva bem. Então, ele pode ser um atacante, como ele pode ser um defensor na linha de 4. Né? Um meio-campista, ele precisa dominar as ações de ataque, as ações de defesa. Então, ele não pode estar... A gente está engessando muito cedo. Né? Agora, existem os fora da curva. Exemplo, Neymar, Vinícius Júnior, os caras que lá atrás, não foi nada construído e amarrado, mas foi de forma natural, vinda dos ambientes construídos anteriormente, que foi se especializando aos poucos. Eu sou contra o jogador de beirada, como o extremo, jogar apenas de um lado do campo. Aí eu sou contra. Eu acho que ele deve passar por esses dois processos e aí para frente a gente identificar qual é o melhor desempenho dele, por onde ele prefere e o que ele desempenha melhor. Então a gente viu já alguns exemplos, a gente tem alguns exemplos. O Neymar. Mas aí são as exceções que comprovam a regra. São as exceções que comprovam a regra. Você não adianta. Você não vai pegar no universo. Eu já vou falar, não vou nem falar da peneira lá, do pneu lá em cima, não. De maneira geral. Você vai pegar aqui. Eu acho que se perde muitos jogadores nesse caminho. Você treinou o cara só ali numa especialização cedo. Como você falou, você pega um Neymar, você pega o Messi, você pega os caras que esses são um pouquinho fora. Mas você pega os outros, já como
Eu acho que o moleque tem até que experimentar. Você vai estar oportunizando ele para que ele possa, daqui a pouco, ter um conhecimento de outras funções. Ô, Ney, um amigo aqui que trabalha com a gente, o Rafael, treinador do Sub-15, obrigado aí pelo comentário, Rafael. É até acerca da categoria dele agora. O jogador jogou em 4 posições. E aí aquela relação de posição e função. Pô, se esse garoto com 15 anos ele experimentar isso, que momento ele vai experimentar? Exatamente, mas é isso que. Essa era a minha questão. E eu acho que a gente, com certeza, eu acho não, eu tenho certeza que todos nós trabalhamos na formação em algum momento, a gente matou muitos jogadores assim. E acho que o pior é no time pequeno. No time pequeno, de menor, você tem menos recursos. É aí que entra a questão que o treinador tem que dar os pulos dele. Porra, não é só porque o cara é grandão, às vezes o cara é grandão, mas é um cara de dentro, um cara que consegue jogar. Não, é grandão vai jogar de zagueiro, não, é grandão vai jogar de centroavante. Pô, cara, não é isso. Não é. Entendeu? Acho que aí entra a nossa culpa. Concordo contigo que você falou, vai ter exceção à regra. Óbvio que vai ter. A moleque desde pequenininho tem aquilo, mas pô, a gente está falando, Adriano jogou até o profissional. Ele subiu, acho que no profissional, de lateral esquerdo. A gente está falando do Adriano Imperador, cara. E aí? Isso, exemplo. Eu já passei por um momento e eu não tinha respaldo para isso. Por isso que eu digo, aonde eu estou hoje, respalda isso, construiu isso, constrói isso diariamente. Então isso é importante para o treinador. E aí, a gente entender, não é ser só político, não é só bater palma, tá bom, é tudo que você quer. Não. É entender o que o clube acredita. O Neymar. O Neymar ele jogou no Barcelona totalmente diferente do PSG. Totalmente diferente. Então, assim, no Barcelona ele chegou com uma estrutura já montada. Neymar, você tem que fazer. Você tem esse cardápio aqui, ó, dentro dessa função. Ponto. Ah, mas. Não, Neymar, seu contrato diz isso, acabou. E na minha visão, era para ele ter sido o melhor do mundo, naquela época. Ele foi o ápice. Naquela Champions League, naquele cenário, não que ele não poderia jogar em outra posição, não é isso. Porque o atleta ele tem prazo de validade, o atleta ele vai se moldando. Sim. Então hoje, se o Neymar fosse o Barcelona, talvez eu já, e não sei, talvez o processo lá do treinador vigente, talvez não utilizaria o Neymar da forma como foi lá atrás utilizado. A explosão era diferente, enfim. Eu acho que era outro momento. Entendeu? Então. O goleiro para a América começou na lateral direita. Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, começou na linha. Adriano foi a gente colocou aqui. Era lateral esquerdo, terminou como atacante, etc. Isso é verdade. Tem uma outra questão, Jefferson, até para a gente também já alongamos para caramba, para eu te liberar um pouco, se você trabalhou para caramba hoje e amanhã, que é a questão de posições, né? Sistemas na base. Eu tenho uma ideia que eu nunca consegui colocar em prática, nem nos meus próprios projetos, porque eu não falo direto, enfim, que eu acho que você tem que experimentar vários sistemas. Que aí tem que ser, para mim, o sistema mais simples possível. Depois, não sei se por semestre, aí tinha que ser um clube que tivesse essa metodologia, né? Vamos supor, 21 anos, em 3 quadrimestres, né? Vamos supor, claro que tem as férias, tá? Mas vamos imaginar que você que seja em 2. Se você pegasse no primeiro semestre, você usasse um sistema, e no segundo semestre você usasse outro sistema. Porque você ia dar oportunidade para o cara que é lateral,
exemplo, joga de lateral. Daqui a 6 meses ele vai jogar de ala. Você vai mudar para uma situação de 3 zagueiros. Isso também eu já estou falando mais acima, tá? A partir de 16, 17, ele vai jogar de ala. O zagueiro joga com uma linha de 4. No primeiro momento, no outro momento vai jogar com 3. Porque muda a maneira, muda a questão das coberturas, muda como vai correr, muda o posicionamento, muda tudo. E eu já ouvi o cara chegar no profissional e falar assim, pô, mas ele não está acostumado, porque não foi estimulado. Ô Ney, isso aí precisa de respaldo. Vou voltar no que eu falei anteriormente. Precisa de respaldo. Isso é tempero de cada treinador. Cada treinador vai ter a sua peculiaridade, né? As suas necessidades e desejos, né? E também o histórico do que viveu já, do que acredita, das linhas que ele acredita. Então, exemplo, eu tenho uma linha muito definida, né? Dos personagens dentro do futebol que eu sigo. Então, o jogo que eu proponho à equipe, né, é muito próximo disso. Em alguns momentos, eu fui muito questionado acerca das estruturas, né? Você vai jogar com linha de 5, linha de 4, linha de 3 atacantes, 2 atacantes, um atacante só. E eu não acho que isso, não acredito que isso seja determinante se a equipe vai ser mais ofensivo ou defensivo, tá? Então, eu vou dar só um exemplo. Ofensivo ou defensivo, mas de entender a movimentação dessas posições. Isso precisa ser operacionalizado. Isso precisa ser esquematizado no processo de treinamento. Porque você sabe, porque é diferente. Você jogar com 3 zagueiros, você joga de uma maneira. Jogar com 2 volantes em linha de uma maneira. Um volante, 2 meias é outra coisa. Sim. Aí eu não costumo falar acerca da posição, da característica da posição, eu não dou nome. Exemplo, eu joguei já em linha de 3, mas já teve jogo que eu terminei com o zagueiro só, na verdade, com o volante lá atrás. Eu comecei assim um jogo contra o Flamengo na Gávea. Eu tinha um zagueiro de origem, um lateral jogando de zagueiro do lado e um volante jogando de zagueiro do outro. Isso aí é isso aí. Então, assim, já trabalhei com lateral fazendo zagueiro, o DG que está no Botafogo hoje. Trabalhei com vários, ele tinha uma saída para a perna esquerda sensacional e ele gerava muita vantagem no arraste, na condução de bola. Né? Trabalhei com ele, aí eu trabalhava com um jogador à frente. Quando eu queria que ele apurasse mais vezes, eu trabalhava com 2, fazia 2-2, ou o goleiro fazia esse terceiro nome. Então, o goleiro fazia com 2 zagueiros e 2 meios para iniciar a construção. E espetava mais ele à frente, do meio para frente, trazia e botava um jogador não de beirada, não de velocidade, mas um jogador mais de construção, próximo do atacante, para ter um jogo mais pelo corredor central. Então, assim, aí você tem que operacionalizar e treinar e ver se o jogador vai entregar isso. Porque, às vezes, eu coloquei esses dias no meu Instagram, né, a diferença e agora me fugiu a palavra. Né? Existem pessoas, não só no futebol, que são teimosas. E existe diferença de ser convicto, de acreditar numa coisa e ser teimoso. Então, você está vendo que o processo não está dando certo. E o jogador, por exemplo, teve um jogador esse ano que começou na ala, que jogou lá na base, lá atrás. Começou, só que hoje ele desempenha, chegou na seleção brasileira, numa determinada posição, num cenário de campo possível para ele. E aí ele estava no outro cenário de campo. E o desempenho caiu. Então, entender isso, e agora elogiar, né? Porque muito se elogia o treinador que está aqui de fora. Mas elogiar agora o treinador que subiu do Flamengo, o Dorival, que não de estrutura, de montagem de time, não, é o mesmo time. Só que os comportamentos mudaram. E os comportamentos não só desenvolvidos no treino, no campo, os comportamentos são desenvolvidos na comunicação, no diálogo, né? Entendimento de onde você quer ir, por que você está fazendo isso. Também
Gestão de pessoas. Sim, 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 sim. Então, é 50-50. 50-50. Então, assim, essa questão da posição versus a função, hoje, eu acredito mais na função, na funcionalidade dos setores e setores. A posição fica muito a critério de um goleiro, de um Sim, zagueiro, bem específico, de um jogador mais centralizado no ataque, mais fixo, né, para gerar um pouco mais de profundidade. Os demais, lateral, meio campista, aí você vai ter que ter um feeling, identificar melhor aonde cada um vai entregar o máximo de rendimento possível. É isso que eu penso. Numa categoria sub-20 profissional, não lá no 15, não lá, mas aqui no 17, até o 17. O 17 hoje ele precisa performar. Tem muito jogador de 17 anos que tem que estar profissional. Então ele precisa ter isso bem treinado. sim. Irmão, cara, falando bem. Falando, valeu. Cara, eu nem vi a hora, mas foi legal, foi legal. Eu acho que aquela outra live que nós fizemos, de criar um roteiro, confesso que não é o que me chama mais atenção, que me agrada, sabe? Acredito que a gente foi construindo no bate-papo e na informalidade, ouvindo as pessoas trazerem as experiências delas, é muito importante. Então, Acho que acrescenta mais. então, acho que se tiver disponível, a gente marcar uma outra aí, um outro tempo, entrar numa outra situação. A troca foi bem bacana. E, pô, cara, só te agradecer. Obrigado. Sei que você tá nessa pegada aí. Mas acho que é bom a gente falar, e a gente ficou aquele dia falando de futebol até tarde. Então, você vai falar com seu filho, sua esposa. Mas, cara, pô, obrigado. Vamos fazer a próxima. Tá Tá? bom, Ney. Obrigado. Obrigado, eu que te agradeço. O pessoal aí que já entrou e saiu, a gente sabe como é que é o dia a dia, corrido. Agradeço a interação, as perguntas, né? Na verdade, são perguntas, mas coisas que a gente também precisa ouvir, aprender e somar junto. Então, a construção, ela precisa ser coletiva, né? A gente não consegue sozinho nada. Né? Então, eu te agradeço, obrigado pela sua amizade aí, pela disposição, pela entrega aí, estamos juntos. Se precisar, é só chamar e a gente. O amigo não tá toda hora falando todo dia, não tem nada disso, não. O amigo pensou, dá um grito que a gente chega. Beleza, tamo junto, Ney. Obrigado aí, um abraço. Vamos lembrar aqui, galera, o curso aí a Andréia colocou, mas Andréia, passa o telefone aí de novo, a gente vai falando. Aquilo que eu falei para Jeff, já tem alguma coisa de assistência médica no sindicato, a Andréia passou aí na live, assistência médica, aquela ideia da imersão, a gente fazer uma coisa voltada para os treinadores de estudo. Então, não sai da minha cabeça, a gente vai tentar, pelo menos a primeira esse ano, e vamos seguir, cara, vamos seguir, tá? Ney, é importante você transferir as informações do sindicato lá da página, alinhar com a Andréia, para o seu perfil, e aí as pessoas podem ir compartilhando também, tá? E aí divulgando. Ótimo, perfeito. Ótima ideia, isso vai ser feito. Tá, irmão? Obrigado a todo mundo que participou. Tamo junto, aqui é para trocar ideia mesmo, troca de ideia, de falar de futebol, de concordar, discordar. E a galera também participar do jeito que participa. Obrigadão, tamo junto, galera. A live vai ficar salva e também vai pro canal, tá? Agora eu tô virando blogueirinho, cara. Tem canal, tudo mais. Vai lá pro canal também, as duas, vou separar as duas lives, mas as duas pro canal. Não. Abraço, fica com Deus, beijo no coração. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto. Papai vai voltar a trabalhar.